Muito boa noite a todos. Muito bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Gratidão àqueles que nos acompanham também do plano extrafísico, que nos dão esse suporte inestimável aqui, com intuições, com orientação, acalmando um pouco as nossas mentes, para que a gente possa usufruir o melhor possível do aprendizado dessa noite de hoje. Agradecemos especialmente aos nossos queridos amigos lá do Lar Serra Esperança, Frei Abílio e toda a sua equipe, e, claro, ao nosso Mestre Jesus, em nome de quem nos reunimos. E vamos dar início, então, com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Oi, Cris, boa noite, querida, tudo bem? Então, tá bom. Bom, só um aviso breve, a Melissa continua fazendo aquele curso, né, que está tomando um tempo louco dela, mas é muito importante, muito necessário, e eu dei outra abonada para ela hoje. Ela tinha até esquecido que tinha uma live hoje de mentoria, e eu falei, não, vai fundo, porque isso é prioridade zero nesse momento. Ela também pegou uma gripe lascada, passou o fim de semana todo de cama, tá exausta lá. Aliás, tem muita gente gripada, né? Você também não tá lá essas coisas, né, Marina? Pelo jeito, o bicho Não, pegou tô aí. sim, é só uma tossezinha aqui. Ah, tá, menos mal. É que eu percebi que você estava segurando aí para tossir. Oi, Vanessa, tá com esse frio todo, mulher? Saiu do banho agora. Eu aproveitei para tomar um banho, porque o Aham. cansaço está grande. Depois que acabar a aula, eu vou apagar. Já paga direto, né? Isso aí. Aham. Então tá bom. Gente, nós paramos semana passada na página 176. Estávamos no meio da leitura, né? E vamos dar continuidade hoje para ver se a gente consegue terminar esse capítulo, porque só restam agora mais 4 aulas. E seria muito bom se conseguíssemos concluir o estudo desse livro. Só um aviso: o Júlio sugeriu que nas palestras de abertura às segundas-feiras eu fizesse também a leitura desse livro para os assistidos, né? E tem tido uma repercussão muito boa, o pessoal está adorando, está tendo uma participação muito grande, até pessoas que já tinham concluído o tratamento deram continuidade para poder acompanhar a leitura dele. Isso é um bom sinal, né? Então vamos lá. O doutor Inácio está no meio daquela aula ali que ele está botando o povo para correr, né? Com o chicotinho na mão e explicando de uma maneira muito intensa. Não é mole frequentar um curso dele, não. Então ele já começa assim. Chamamos de energia, essa energia de teia vibratória, que constrói uma egrégora, uma emanação energética ou clima psíquico nos ambientes. Essa teia vibratória existe com relação a lugares, objetos, grupos de pessoas, continentes e mundos. Hoje vou enfocar mais detalhadamente as teias vibracionais dos relacionamentos. Pessoas que se relacionam constroem essas forças. Cônjuges, colegas de trabalho, amigos, parceiros e todo tipo de convivência prolongada cria uma identidade astral. Uma professora que todo dia, na sala de aula, se esforça para passar o conhecimento aos seus alunos, está criando uma atmosfera mental para aquela classe, em conjunto com os sentimentos e as atitudes de todo o grupo. Isso é muito interessante e muito importante a gente entender, porque nós estamos diariamente imergindo e convivendo nessas teias de energia, né? Em vários
momentos do dia, das nossas atividades. Essa construção de um clima astral ocorre no lar, em um prédio de repartição pública ou privada, numa cidade, na obra de engenharia em construção, no prostíbulo, em uma colônia, no umbral. Onde há gente convivendo, existe essa identidade astral com características e natureza particulares. Pelas estatísticas de várias colônias espirituais e também de especialistas espirituais no assunto, são 3 as principais teias vibracionais que se encontram presentes no planeta nesse período de transição. A energia da violência, a mordaça do medo e o fluxo do desejo de paz. Parece um contraste, mas é muito óbvio de se imaginar que em um mundo onde cresce a violência, aumentam também o medo e o desejo de paz. Nosso enfoque hoje será no sentimento do medo. Em outras oportunidades, focaremos nos demais itens. Sem dúvida, ele é o sentimento predominante na Terra, dentro e fora da matéria física. Buscando a origem desse sentimento na evolução, verificaremos que o apego às posses é a base emocional dessa emoção. O medo de quem possui, seja lá o que for, é o de perder. É ele que mais assalta a mente humana em todos os instantes. Medo de perder a vida, a segurança, as pessoas que ama, os recursos da sobrevivência, os bens, a relação, o sono, a estima e o reconhecimento de alguém e tantos outros recursos que compõem a existência. A perda é algo aterrorizante. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, gente. Isso é muito sério, hein? E faz muito sentido, vocês não acham? Sim. O medo de perder, o sentimento de posse que a gente tem em relação a tudo, não apenas a coisas materiais, mas desde a vida nossa, a vida dos outros, a segurança, a liberdade, tudo são conquistas que nós tememos perder. Vamos dar um nome a esse quadro de valores de acordo com a abordagem da medicina energética, para ficar mais fácil a comunicação das ideias. Chamemos a todo esse conjunto de interesses de materialismo que expressa o comportamento de apego à vida material e tudo o que lhe diz respeito, e que tem como efeitos as mais lamentáveis enfermidades morais, emocionais e mentais. A pergunta mais corriqueira no decorrer desse curso é: como desapegar? Como vencer as barreiras da possessividade? A resposta é simples. Aprendendo a lidar com as perdas, abrimos as algemas do apego e do medo de perder. Embora seja simples, a resposta não é fácil aplicar. Embora seja simples a resposta, não é fácil aplicar isso na vida. Ah, como não é fácil mesmo, né? Quem de nós está preparado para se desapegar de tudo, até da própria vida? Né? Da segurança, do equilíbrio, das companhias, das pessoas que amamos, tudo, né? O objetivo desse encontro é oferecer subsídios e reflexões que podem nos orientar a lidar com esse desapego de forma lúcida e eficaz. Opa, isso me interessa, e para vocês? Sabendo quais são os maiores inimigos,
compete-nos traçar estratégias próprias para superá-los. Isso será fundamental nos trabalhos das enfermarias dessa casa de amor, onde chegam centenas de corações atemorizados e desorientados, em função de vários quadros de pânico, com a perda da vida física e com tudo o que deixaram para trás. Nos estudos em torno dos medos humanos, percebemos que, em sua maioria, eles estão relacionados a 3 perdas essenciais. A primeira é a perda da falsa autoimagem. A segunda é a perda dos relacionamentos tóxicos. E a terceira é a perda do corpo físico. Vou repetir. Perder a falsa autoimagem, os relacionamentos tóxicos e a perda do corpo físico. Vamos entender isso aí agora. Por trás de cada uma dessas perdas, existem 3 condutas distintas, profundamente adoecidas. Na primeira, encontramos a hipocrisia provocada pelo desejo de sustentar uma autoimagem que não corresponde à nossa verdade pessoal. Na segunda, registramos um estado de profunda carência afetiva que tenta se suprir em relacionamentos tóxicos. Na perda do corpo físico, impera o reinado do materialismo que tenta negar a morte para alimentar a ilusão dos prazeres. Cada uma dessas perdas esconde um medo essencial, o de aceitar a própria realidade, o de perder ganhos afetivos secundários nas relações e o de morrer. Alguns chakras são afetados mais intensamente por essas 3 condições emocionais causadas pelo medo, e isso prejudica a proteção energética e a imunidade perispiritual e física da grande maioria das pessoas na humanidade. O medo de ser quem realmente somos trava o chakra laríngeo, trazendo bloqueio na comunicação. O medo de abandonar ganhos afetivos secundários acelera o chakra solar em relação à exploração entre vivos, e o medo da morte polui o chakra cardíaco com a angústia de se ver diante dela. Os patologistas do futuro vão se ocupar em fazer análise dessas causas e dos sintomas das doenças sob a ótica da medicina vibracional, com a profundidade que o assunto merece. A maioria das enfermidades físicas está de alguma forma entrelaçada a essa realidade, que é alvo de sérias pesquisas no mundo espiritual. Uma unha encravada ou um entupimento grave das artérias coronárias pode ter íntima relação com o medo, olha que coisa. Um câncer fatal ou uma micose recorrente podem ser resultados de medos severos. É claro que não podemos excluir outras causas ao analisar tais enfermidades, porém, reduzi-las a simples exames de sorologia que apresentam o estado imunológico dos agentes da doença é ignorar componentes fundamentais da saúde à luz do espírito imortal. Eu não quero me atrever a fazer comentários aqui, porque eu acho que ele vai explicar melhor daqui para frente. O medo é a origem dos estados de ansiedade, de preocupação e de sobrecarga que alicerçam inúmeros quadros psicossomáticos, delírios e até
senilidade precoce, fortemente induzidos por um circuito de vida fechado e centrado em pavores e fantasias. Está falando aqui de Alzheimer, evidentemente, né? Dessas 3 perdas essenciais, foi sugerida pela nossa equipe um enfoque mais direcionado à dificuldade de se desapegar dos relacionamentos tóxicos. Tentarei me manter nisso, mas se eu começar a contar casos de Minas Gerais e devagar, vocês podem me puxar a orelha. Após essa fala, todos começaram a rir, pois ninguém faria o que ele estava sugerindo. Não quero esbanjar o tempo de vocês, nem perder o meu. Nos relacionamentos, a ação do medo é cruel. Apego, posse e receio de perder são fortes indicadores de adoecimento nos relacionamentos. Fala-se muito em desapego de bens terrenos quando o assunto é o desencarne, mas o desapego de relacionamentos é algo muito mais doloroso. Ao abordar o materialismo, não devemos nos referir somente aos bens materiais. Seu alcance costuma ser mais danoso quando o assunto é a perda de vantagens pessoais presentes nas relações desgastadas e mantidas pelo preço da dor, do desrespeito, do egoísmo. Analisemos as estatísticas que trazem uma visão a respeito desse tema. 56% dos casos de enfermidades analisados nas enfermarias da Casa da Piedade revelam fortes componentes de apego a pessoas e contextos do plano físico. É um percentual muito grande, considerando que dos milhares de quadros de doenças, mais da metade tem suas raízes nessa inclinação apaixonada e persistente. As rotas emocionais mais frequentes nas quais o ser humano, consciente ou inconscientemente, tem feito suas escolhas para se completar no outro, são traçadas na necessidade de agradar a todos, na baixa autoestima, na carência afetiva, na negligência da zona de conforto, na ausência de sentido para viver e na baixa tolerância a frustrações. Quadros de depressão e de ansiedade são, com muita frequência, decorrentes do esforço sobre-humano de carregar o mundo nas costas, de submeter-se a abusos e manipulações, com o intuito de atender à família, ao cônjuge, aos amigos ou outras pessoas que são importantes na nossa vida. O medo também está presente nesse movimento emocional de se arrimar em alguém, bem como na necessidade de enfrentar as próprias mazelas, as necessidades mais profundas no terreno da alma, o medo de construir nossa caminhada de autonomia utilizando recursos próprios. Os relacionamentos se envenenam, as pessoas se acomodam e o tempo traz os efeitos para tamanha enfermidade. Existe muito desrespeito, exploração e crueldade em nome do amor. Vamos fazer uma pausinha aí, eu acho que temos algumas coisinhas aí para a gente debulhar melhor, né? No caso específico aqui, ele está tratando dos relacionamentos tóxicos e das formas como eles se desenvolvem a partir das carências interiores que nós temos e que, pelo próprio conceito, pela nossa formação, pelo nosso histórico familiar, pelas nossas experiências de vida,
Nós temos muito dessa ilusão de querermos nos completar no outro ou através do outro. Está profundamente incrustado no nosso imaginário a figura da alma gêmea que nos completa, não é verdade? Para as moças, para as meninas, o príncipe encantado. Para os meninos, a companheira ideal, aquela que vai completar a minha existência. Quem de nós não passou por um início de relacionamento com essas expectativas? Eu estou dando uma pausa proposital para que cada um repense. Fala, Azul. Na verdade, ainda no decorrer da vida, quem é que está isento ainda de, em algum momento, não achar que isso é importante? Porque o que mais dói num término de um relacionamento é o medo do amanhã. Porque a gente não está totalmente crendo que nós somos autossuficientes. Então parece que o mundo da gente acaba, por isso que é a fase do luto, né? Perfeita a tua colocação. Eu acho que não é só o medo do amanhã, é o medo do hoje. É o medo de que hoje eu vou ter que dormir na cama sozinho, não vai ter ninguém do meu lado. De que amanhã não vai ter ninguém para me acompanhar no café da manhã. Eu não vou ter com quem brigar, com quem discutir. Eu não vou ter de quem cobrar aquilo que eu quero que seja atendido nas minhas vontades, nos meus desejos. É uma realidade dura de aceitar, mas ela é muito profunda e nos remete ao que devemos fazer para sair desse círculo vicioso. Não necessariamente rompermos as nossas relações atuais, por exemplo, mas repensá-las, ressignificá-las, procurando entender que jamais nós vamos poder cobrar do outro, da nossa companheira, do nosso companheiro, aquilo que está vazio dentro de nós. Nós temos que dar um jeito de buscar como completar isso através de nós mesmos. O que é que está me faltando? Por que eu me sinto incompleto? E o que eu posso fazer para atingir essa completude, essa integralidade do meu ser, sem depender do outro? E, invertendo o quadro, como eu posso explicar para o meu companheiro, para a minha companheira, que eu não posso satisfazer todos os anseios dele para se completar? Eu não tenho essa possibilidade, esse poder, esses recursos de energia que ele está buscando em mim. Então nós dois temos que nos sentar um diante do outro, olho no olho, e assumirmos a nossa incompletude. Olha, eu não estou completo, eu não sou perfeito. Eu não posso te dar tudo aquilo que você deseja de mim, que você anseia de mim, e também não posso cobrar isso de você. Vamos dar um jeito de viver juntos, sem essa cobrança, procurando ajudar um ao outro, sim, mas não cobrar do outro mais do que ele pode dar. Compreender e aceitar a incompletude própria e do outro. Porque a partir daí, sim,
pode haver uma base estável para retirar o conteúdo tóxico desse relacionamento, jogá-lo fora, falar, bom, o que nós podemos fazer juntos para nos tornarmos melhores do que somos? Mas você vai ter que fazer a sua parte e eu vou ter que fazer a minha. Eu não vou poder fazer as suas tarefas interiores, emocionais, afetivas. E nem você vai poder satisfazer as minhas. Mas a gente pode conversar sobre elas. Puta, ó, tá doendo pra cacete. Eu tô me sentindo muito mal. Porque eu estou querendo cobrar de você aquilo que eu sei que você não pode me dar. E nem por isso eu te amo menos. Mas expressar isso claramente, aí é que está a fase mais difícil de poder, em alguma medida, abrir mão dessa autoimagem falsa, hipócrita, que nós criamos a respeito de nós mesmos. O gênero masculino de ser o forte, o provedor, o poderoso, aquele que está sempre apto a satisfazer a sua companheira. E o gênero feminino de estar sempre à disposição para atender às necessidades, os desejos, a vontade do seu companheiro. Nós não somos nada disso. Mas temos um medo enorme de perder essa autoimagem, não apenas no relacionamento afetivo, mas em todas as ações da nossa vida, no contexto da nossa família, com os nossos irmãos, tios, primos, pais, mães, filhos, no nosso ambiente de trabalho, onde criamos uma imagem, nos nossos círculos sociais, com os nossos amigos, com aqueles com quem interagimos. Todos nós criamos essas máscaras e aprendemos isso desde pequenininhos. São coisas que estão no nosso arquétipo, da nossa estrutura, desde a nossa infância, e que nós mesmos nos transformamos em mitônomos. Criamos um mito e passamos a acreditar nele. Chega, gente, está na hora de crescer. Está na hora da gente se reconhecer como realmente é. E todos somos muito mais feios do que queremos parecer para os outros. Em especial no contexto do relacionamento afetivo. E daí nasce essa toxicidade que envenena muitos relacionamentos. No campo material, a nossa incapacidade de ter tudo aquilo que desejamos, por mais recursos que tenhamos, porque a gente nota isso facilmente, à medida que alguém escala no contexto material, financeiro, mais incompleto se torna, mais quer ter. Aquele que tem menos tem mais facilidade de se contentar com pouco do que aquele que tem muito. Porque já teve acesso a muito mais. Oi, Sandra, boa noite, querida. Olá, meu querido, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Bom tê-la conosco aqui. Obrigada. Acabei de chegar, estou entrando agora. Tranquilo, depois você pega o começo da aula no vídeo quando você Obrigada. puder. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Então tá bom, a gente estava falando aqui sobre as relações tóxicas, né? E o Dr. Inácio, na aula de medicina energética que ele está dando para aquele grupo, ele está falando sobre os 3 componentes fundamentais que o medo provoca nas vidas tanto das pessoas quanto das comunidades.
o medo de perder a autoimagem, o medo de perder os relacionamentos tóxicos, onde cada um procura sugar do outro aquilo que lhe falta interiormente, e o medo de perder a vida, o corpo físico. Medos essenciais, que são responsáveis, segundo as estatísticas que eles têm no plano espiritual, por 56% das enfermidades que assolam as pessoas que lá abrangem. Alguém quer fazer um comentário antes de eu voltar à leitura? Fala, Pedrão. Então, eu tava pensando aqui, José, igual até você comentou, né? A gente tem tipo assim, essa formação desde que nasce, né? Muitos desse medo assim, é da própria cultura, da própria sociedade que nós vivemos, pelo meu entendimento, entendeu? Eu até recentemente, depois eu ter outra oportunidade, eu passo esse vídeo, né? Que mostra esse vídeo, ele é até mudo, né? Não fala nada. Tem alguns bonequinhos que vai andando numa esteira, cai num buraco, mostra como é a sociedade, entendeu? Muitas vezes a gente tem, até desde a formação, né? A ter um comportamento condicionado como é a sociedade, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente não para se questionar, como você falou, a gente só encontra o sentido da razão dentro de nós mesmos. Então, muitas vezes a gente quer fazer igual você falou. A gente tem como base o próximo, né? Sempre o terceiro, né? Tipo assim, quer se espelhar no outro, ou quer que o outro se espelhe na gente, sem respeitar as individualidades, tanto do próximo quanto a nossa, né? Então, quer dizer, a própria sociedade do que a gente vivemos hoje, ela imprime uma grande parte desse medo, né? Por quê? Porque a gente não sabe, por exemplo, ir de encontro a si mesmo. A gente procura entrar no fluxo da sociedade. Muitas vezes é aquilo que acaba, como se diz, atrapalhando um pouco, condicionando a nossa vida de maneira errada. Sim. Nós somos condicionados desde a mais tenra infância, desde bebezinhos, a usarmos formas de expressão, máscaras, para atender às expectativas daqueles com quem interagimos. Aprendemos que quando damos um sorrisinho, bebezinho, papai e mamãe ficam felizes. Que quando berramos e choramos, papai e mamãe vão rapidamente nos atender naquilo que desejamos. À medida que vamos crescendo, vamos procurando desenvolver essas máscaras para atender às expectativas ou manipular os nossos irmãozinhos, os nossos coleguinhas de escola, os nossos professores, os nossos coleguinhas de turma, as nossas amiguinhas de brincadeiras. Quando vamos atingindo a adolescência e a libido começa a despertar, os hormônios entram em ebulição, a gente começa a projetar um monte de estereótipos baseados naquilo que a gente vivenciou nos relacionamentos que observamos dos nossos pais, dos nossos parentes, das novelas, dos filmes, dos romances que lemos, e vamos criando essas máscaras e projetando uma imagem para os outros que procuramos esquecer, que sabemos que ela não é verdadeira. E aí entra aquela expressão que eu usei, nos tornamos mitônomos. Criamos um mito e passamos a assumi-lo como sendo a nossa realidade. E assim vamos vida fora. Quando nos tornamos adultos, o conjunto dessas máscaras que usamos conforme as situações, os ambientes, já está muito bem elaborado. Temos um guarda-roupa cheio de máscaras para todas as ocasiões. E não podemos nos esquecer que nós somos frutos de uma civilização judaico-cristã, patriarcal, machista, na qual o elemento, o gênero feminino, sempre tem que estar subordinado, sempre é o mais frágil, o mais fraco.
desde os anos 60 do século passado, desde o pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, anos 50, quando as mulheres começaram efetivamente a lutar por um posicionamento mais realista diante da sociedade, os homens tiveram que, o gênero masculino, tiveram que mudar padrões, estereótipos de comportamento muito a contragosto. E que ainda hoje, em pleno século XXI, já terminando o primeiro quartil desse século, continua profundamente arraigado, não só no contexto social, nessa teia vibratória social que ele se refere, mas no âmago de cada um de nós. São poucos aqueles que realmente assimilaram a necessidade de respeitarmos e apreciarmos no outro a sua completude, independente do seu gênero. Isso explica em grande parte como a homossexualidade passou a ser cada vez mais assumida, tanto por parte do gênero feminino quanto do masculino. Acho que só na Grécia Antiga a homossexualidade era tão aberta, tão escancarada, como é nos dias de hoje. Só que ela atingiu os níveis do absurdo, do exagero, desnecessário. Porque um casal homossexual, homoafetivo, masculino ou feminino, não importa, não precisam de demonstrações públicas, muitas vezes desagradáveis de se assistir, até de um casal hétero. Porque não é comum um casal hétero ficar se beijando loucamente em público, se acariciando, se amassando. Pô, não é uma situação agradável de se assistir. Cria uma situação desconfortável. E o mesmo entre os homoafetivos. No entanto, o que a gente tem visto ser cada vez mais salientado são essas manifestações públicas agressivas, de autoafirmação totalmente desnecessárias. Porque pode haver, sim, carinho, pode haver demonstrações de afeto, muito bonitas e agradáveis de se assistir, em qualquer gênero de relacionamentos, sem a necessidade do exagero. O exagero é parte desse medo de perder a sua autoimagem perante o outro. Eu sou gay, e daí? Tudo bem, você não precisa fazer alarde disso, andar com uma bandeirinha, vestir uma roupa espalhafatosa, ridícula muitas vezes, para afirmar a tua homoafetividade, seja você do gênero masculino ou feminino. Mas hoje a sociedade endeusa esse tipo de situação, principalmente através da grande mídia e através das redes sociais. É mais um reflexo desse medo interior e dessa carência profunda que existe na grande maioria dos indivíduos. Não importa o seu gênero, não importa as suas preferências. Quadros de depressão e de ansiedade são, com muita frequência, decorrentes do esforço sobre-humano de carregar o mundo nas costas, de submeter-se a abusos e manipulações, com o intuito de atender à família, ao cônjuge, aos amigos ou outras pessoas que são importantes em nossa vida. O medo também está presente nesse movimento emocional de se arrimar, de se aprumar em alguém, bem como na necessidade de enfrentar as próprias mazelas,
as necessidades mais profundas no terreno da alma, o medo de construir nossa caminhada de autonomia, utilizando recursos próprios. Aí ele vai entrar no caso. Recebemos recentemente o caso de Anita nessa casa. Muitos de vocês puderam acompanhar os atendimentos prestados a ela pelo desdobramento no sono físico por meio do médium Demétrios, que nos auxiliou nessa atividade e que aqui se encontra agora realizando o curso conosco. Demétrios, está aí mesmo, não está? Levante a mão para que os companheiros possam vê-lo. Sim, estou aqui no cantinho, doutor Inácio, falou o médium, levantando-se para ser identificado. Achei que estava ficando gagá e tinha visto demais. Bem-vindo ao curso. Obrigado, doutor. Anita é um caso clássico de relacionamento familiar tóxico e comprometedor da saúde. Ela é bem aquele tipo da personalidade de uma matrona romana, a rainha do lar. Mulher que tinha grandes posses materiais e vivia cercada de filhos e parentes que, após a morte do pai, assediaram interesseiramente a mãe por causa das riquezas, até que ela tombou na enfermidade e foi abandonada no final da vida. Anita, como muitas mães, agiu acreditando que poderia estabelecer os rumos da família, determinar o que todos os integrantes deveriam sentir uns pelos outros e criou o sonho de uma família onde todos se amam e são totalmente submissos às abas da sua saia. Conhecem alguma personalidade desse tipo? Eu conheci várias. Conheço algumas ainda hoje. Diagnóstico: enfermidade que assalta muitos corações nesse planeta escola. Mania de ser Deus. Prepotência adornada com o nome de coragem e egoísmo embalada com o nome de amor maternal. Com esse esforço que ultrapassou todos os limites físicos, emocionais e mentais, pouco a pouco, Anita foi adoecendo pela amargura da contrariedade em verificar que não conseguia seus objetivos no grupo familiar. Diante dos embates, traições, manipulações e mentiras que giravam em torno de suas ações, ela não aceitou a realidade dos fatos, uma vez que ela também manipulava e tentava controlar a todos. É um personagem de novela, né, gente? Para quem acompanha novelas aí, eu me lembro de algumas personagens dessas que seriam icônicas para explicar esse comportamento. Gente, vamos pular para o próximo link, para a gente não ser interrompido agora no final da leitura, fechando essa sala e abrindo a outra. Tá faltando alguém ainda? Tcharam. Agora acho que estamos todos aqui, né?
Desculpem, gente, eu não estou desatento. Tá faltando alguém? Acho que não, né? A Marília? A Marília. Não, a Marília Ô, tô aqui, gente, ó. É que ela vive camuflada. Presente. A gente nunca vê a cara dela, né? Eu não tinha A Marília te tá visto, sempre, desculpa. ela tá sempre fazendo arte, por isso que ela não abre a câmera. Bom, vamos lá, vamos dar prosseguimento? Então, esse tipo de comportamento aqui, claro, ele está tratando de um caso específico de uma mulher, que principalmente depois da morte do marido, mas possivelmente também antes disso, sempre foi a manipuladora, a controladora do lar, né? E sempre procurou determinar a maneira como os filhos, o marido, todo mundo deveria se comportar. Claro, todo mundo vai crescendo e principalmente onde tem muita grana, as coisas mudam de figura à medida que se desenvolve o gosto pelo dinheiro. Quanto mais se tem, mais se deseja. E aí ela foi perdendo o controle e começou a adoecer, principalmente no plano mental. O corpo também não aguentou. E aí o que os filhos fizeram? Interditaram a mamãe. Facinho, né, Ricardo, Sandra? Vocês que são do ramo, tem inúmeros casos aí na jurisprudência de fatos que levam a esse tipo de situação. Vamos lá. Em função da extrema amargura e da mágoa intransigente, ela tombou em um quadro de pressão alta que, não sendo tratado com o devido cuidado por ela mesma, provocou um acidente vascular leve, mas que acabou por conduzi-la a uma depressão agravada pela revolta, culminando num caso de esquizofrenia. Anita saiu da sanidade, pois queria o impossível e não aceitou a realidade. Esse é o ponto-chave aqui. Não aceitar a realidade. A realidade de cada um. A realidade daquele com quem convivemos, dos nossos filhos, dos nossos parentes, amigos, colegas de trabalho. Aceitar cada um como é, mesmo que os vejamos através das máscaras que eles projetam. A gente não precisa ficar jogando isso na cara deles, porque nós também não gostamos quando jogam na nossa cara aquilo que nós somos, além da máscara que projetamos. O ditado antigo diz: a verdade dói, e dói pra cacete. Quando tiramos os panos que cobrem os espelhos e passamos a nos olhar como realmente somos, a sensação quase que inevitavelmente é de dor, muitas vezes de vergonha, muitas vezes de angústia, porque nós não queremos nos aceitar como somos, e aí sofremos. É o caso da Anita. Ela não aceitava a si própria, consequentemente, não aceitava a realidade dos outros. O que aconteceu? Virou uma esquizofrênica, fora o corpo físico que entrou em parafuso. A central de comando entrou em curto, obviamente tudo deixa de funcionar a contento. E há quem chame isso de amor e dedicação, mas na verdade são relacionamentos tóxicos. O medo de perder vantagens e ganhos secundários estava lá, embutido nas estruturas emocionais de Anita, dilacerando seu coração e, por fim, sua própria vida física. Vocês se recordam desse caso aqui? Aqueles que não acompanharam nessa aula ou não leram, ela estava desencarnada num estado catatônico, parecia uma múmia. Não reagia a nada, com os olhos abertos, fria, cinzenta, não estava nem branca, estava cinzenta, e totalmente insensível a qualquer tipo de estímulo externo.
Foi preciso um choque anímico promovido pela Anita, pela Sabrina, desencarnada em desdobramento, utilizando o ectoplasma através da manipulação feita pelo Demétrios, para dar um choque anímico dela e trazê-la de volta à realidade. Foi muito doloroso. Essa é uma característica que merece a atenção dos profissionais, atendentes e trabalhadores das enfermarias dessa casa de amor. O materialismo pode ser conceituado como um apego a vantagens, não necessariamente vantagens materiais, mas também, e eu diria principalmente, emocionais e morais, com fins subjetivos de controlar os recursos temporários do plano físico. Anita alimentava seu orgulho comandando o seu grupo, avaliando isso como responsabilidade e dever que a ela pertenciam. Daí vieram a sobrecarga, a ansiedade, a depressão e a loucura. Esse é o provável destino de pessoas que querem cumprir o papel nos relacionamentos que nem Deus cumpre. Não tem como acreditar nesse papel de salvadora que muitas mães insistem em desenvolver. Quando ainda estava encarnado, já chamava muito a atenção de Modesta sobre isso em relação aos seus filhos, lá, Maria Modesto Cravo, né? Ele a chama de Modesta. Ninguém salva ninguém. Não existe mãe com esse poder todo e não há ninguém com essa função no universo. Querer salvar a todos é uma atitude de colocar nas costas um peso que não lhe pertence. Puta, como é duro para uma mãe aceitar isso. Os pais nem tanto, eles geralmente são mais desapegados dos filhos, nem todos, mas a maioria. A não ser quando se trata de exigir que os filhos sigam os rumos que ele, o pai, acha que é o correto. E se arvorando no direito de ser o guardião das verdades ao impor um comportamento. Porra, hoje em dia você não consegue fazer isso nem com uma criança de 7 anos. Até algumas décadas fazia-se com pessoas já adultas. Os pais ainda tinham esse controle brutal. Hoje em dia, zero. Quem tem crianças pequenas aí? Vanessa não tem mais, já são moças, né? Já são quase mulheres as suas meninas, né, Vanessa? Aqui a mais nova ali tá com 14 e a gente tá com 19 já foi. Pois é, já, não é que já foi, já estão muito longe, vivem com você, mas já estão no outro planeta, noutra realidade. E assim com todos. E a gente percebe isso nitidamente nos casais mais jovens com crianças pequenas. Eu vi ontem no Ceará ali, um casal, 2 crianças, não conseguem um mínimo de controle sobre a criança, a não ser usando um celular. Vai jogar um joguinho. Pronto. É a forma que os pais hoje utilizam para assumir o controle dos seus filhos. Vão conseguir? Nem precisa responder, né? Podemos diminuir o peso das provações de quem amamos, mas achar que temos o poder de salvá-lo ou de isentá-lo de passar pelo aprendizado da superação é coisa de gente que está precisando de ajuda. Anita tentou salvar a todos e não conseguiu fazer isso nem por si mesma. Bastou ela morrer e os familiares, já no funeral, discutiam descontrolados para reivindicar para si a posse dos bens da família. A alienação de Anita no final da vida foi uma defesa adotada
para que ela não acompanhasse essas cenas de ganância e interesse pessoal. Tá aí uma explicação plausível. Ela se alienou completamente para não ver o resultado, a derrota da sua vida no comportamento dos filhos que ela sempre tentou controlar. Faltou a visão da impermanência da vida por parte dessa mãe extremamente zelosa, que usou suas forças na direção errada e muito além de seus próprios limites. Como nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, a maioria dos casos de loucura se deve à perturbação produzida pelas dificuldades e problemas que não temos a coragem de superar. Se agíssemos de forma diferente, com entendimento e aceitação das circunstâncias, nos colocaríamos acima dos acontecimentos e eles não nos abalariam tanto. Anita teve a coragem para manter seus pontos de vista, mas não a usou para fortalecer seus sonhos ou seus ideais de uma vida harmoniosa. Sonhou pelos outros e matou sua própria esperança. Não teve a coragem para entender e aceitar novas formas de enxergar a vida e, assim, suas crenças a derrotaram lentamente. Bom, meus amigos, olhando aqui no meu relógio, gastei 20 preciosos minutos de todos nós para fazer a primeira de 10 apresentações desse curso. Abusei do tempo. Podia ter feito isso em 10 minutos. Muitos aqui já conhecem minha didática de ensino, em que não procuro ouvir as perguntas de vocês, pois elas lhes pertencem e deve servir de motivação para uma busca e uma pesquisa para respondê-las. É o meu jeito de ensinar, ele é uma carroça, né? Ah, vocês têm perguntas? Que bom! Vão procurar as respostas para elas, que eu não vou dar. Eu já tive um professor assim, alguém já teve, não? Serei eu que farei as perguntas. Já preparei previamente as que julgo importantes e que vão instigar o raciocínio de vocês sobre o tema. Se conseguirmos trabalhar com apenas uma pergunta e explorá-la com profundidade, já estarei satisfeito. Vamos lá! E aí vai começar o capítulo 20. Inácio é uma figura rara, né? Alguém já leu algum livro dele? Ô, Helene? Pode falar, querido. Oi. Eu me atrapalho na hora de apertar esse botãozinho. Então, é engraçado. Isso acontece comigo, né? Às vezes você está falando, lendo, né? Expondo, enfim. Aí você fala, mas ninguém vai falar nada, ninguém vai comentar. Eu, sabe que às vezes no momento, eu tenho um monte de perguntas. Eu falo, mas se eu vou comentar o quê? Eu vou perguntar, né? Mas eu não sou doutor Inácio, Irene. Eu sei, mas eu me sinto assim, sabe? Eu gosto de interagir, principalmente porque estamos no virtual. Então, através das perguntas, do diálogo, a gente interage mais. Se estivéssemos no presencial, seria diferente. Mas fala, pode perguntar o que você quiser, vamos tentar explorar ao máximo a tua pergunta usando o recurso que o Inácio colocou. Não, as perguntas são muitas. Todas as aulas eu tenho perguntas, entendeu? Mas então, mas a de hoje, a de agora. Não, a de agora é sobre a questão do medo, né? Essa coisa que você falou que há diversos tipos de medo, né? E que isso faz com que a gente isso vai repercutir no próprio organismo da gente, na nossa saúde mental, física, né? E aí você comentou, por exemplo, o medo de morrer, né? O medo da morte. Aí tem uma pergunta, né?
Por que nós temos assim, sem nós, né? Mas comigo ocorre, né? Principalmente depois dos 50 anos, né? Não sei se foi porque eu perdi minha mãe, depois que eu perdi minha mãe, eu tenho tido muito medo, sabe? Da morte. E aí eu me pergunto, mas como é que espírito que sou eu? O que eu faço? Isso aí não é ser espírita, porque o espírita sabe que a vida continua, que não há morte, há apenas uma passagem. Mas eu tenho medo, sabe? Uma coisa assim. Eu percebo que ultimamente isso tem tomado conta assim, um pouco de mim. Eu tenho lutado muito, né? Então são pensamentos que aparecem, aquelas coisinhas, pensamentos parecem ser voluntários. E aí, não, eu não sei se dá para responder, né? Mas, assim, essa causa, mesmo a gente tem uma outra visão, nosso tempo que eu leio, que eu estudo, né, sobre a questão da vida após-morte, né, e eu acho que uma pessoa assim, que lê, estuda, eu não estou conseguindo aplicar na minha própria vida, né, toda essa leitura, vamos supor, não sei se é pseudo-conhecimento que eu tenho tido, né? Então, esse medo da morte, eu fico pensando, por que vem, né? Por que a gente, principalmente nós que temos esse conhecimento, né? Entre aspas, sobre o espiritismo, sobre que a vida não é só matéria, sobre os espíritos que habitam corpos, né? E aí eu fico pensando como é que pode, né? De onde vem esse medo? Essa pergunta, não sei. Aí, como o próprio doutor Inácio disse, que eu achei muito interessante, quando você obtém uma resposta com muita facilidade, ela não tem o mesmo peso de quando você obtém a sua própria resposta. Você vai buscar, você vai refletir, entendeu? Então, eu acho que o legal das aulas é que criam na gente perguntas. Tá? Vamos pedir ajuda de um mestre para responder a tua pergunta? Oi? Vamos pedir a ajuda de um mestre para responder a tua pergunta? Vamos ver se dá certo aqui. Não dá para ouvir, não. Muito esquisito. Bom, é uma pena. Canta você então. Depois eu peço para vocês ouvirem. Eu vou passar o link. A música é Não Tenho Medo da Morte, do Gil. Deixa eu ver aqui se eu pego a letra dela toda. Acho que você comentou essa música com a gente uma vez. Mais de uma vez. Eu lembro. Não lembro da letra, mas lembro de você comentar. Peraí, deixa eu pegar. A letra toda, porque são 4 estrofes só, mas às vezes eu acabo esquecendo. Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois, quando eu não mais respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor, hein? Ou vontade de mijar. A morte já é depois. Já não haverá ninguém, como eu aqui, agora, falando sobre o além. Já não haverá o além. O além já será então. Não terei pé, nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo se não terei coração? Não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. Derradeiro ato meu, e eu terei que estar presente. Assim como um presidente dando posse ao sucessor. Terei que morrer vivendo, hein?
sabendo que já me vou. Aí, nesse instante, então, sentirei, quem sabe, um choque, um piripaque, um baque, um calafrio ou um toque. Coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer de morte matada, morrer de morte morrida. Quem sabe eu sinta saudade, como em qualquer despedida. É muito profundo isso, né? Vocês conseguiram ouvir bem? Sim. Oi. Eu ouvi e, na verdade, essa é música ou é... Eu não cantei, eu declamei a letra dela. Eu entendi como declamada. Eu fiquei na dúvida se era música. É a música do Gil, que ele faz a capela, só fazendo uma batida com o polegar no violão, e em cada estrofe ele dá um acorde. Não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É muito linda essa música. Depois vocês procuram no YouTube, tem diversas versões dela. Eu vou precisar para ouvir com mais... A que eu mais gosto é uma versão ao vivo, que ele canta em a capela, que é emocionante. Agora, voltando à pergunta da Irene, é perfeitamente natural isso, porque todos nós, mesmo nos sabendo espíritos imortais, eternos, né, que continuaremos a ter a nossa consciência individualizada, essa consciência hoje, ela está engaiolada nesse corpo. E esse corpo é matéria. E ele está sujeito à gravidade da Terra. E mais do que a força da gravidade, da atração magnética, ele está preso aos desejos. E é o medo de perder o motivo dos nossos desejos é que nos leva ao medo da morte. Temos o medo da perda da nossa autoimagem. E já sabendo que no plano espiritual essas máscaras todas se desmancharão e seremos vistos por nós mesmos como realmente somos, teremos que nos reconhecer com todas as nossas sombras, imperfeições e defeitos. Isso dá uma paura. Medo de continuar sugando dos outros através dos relacionamentos tóxicos aquilo que nos falta. Lembrem de André Luiz no umbral, após o seu desencarne, o desespero. Mais do que a sede e a fome, a falta de com quem interagir, de como buscar a atenção do outro, porque ele se encontrava totalmente só. O medo da perda dos relacionamentos tóxicos. Isso é o que explica, no meu entendimento, vocês não precisam concordar comigo, o medo de morrer. Puta, que delícia eu poder tomar um copo d'água, ó. Daqui a pouco eu vou fazer um lanchinho. Eu posso conversar com vocês aqui, posso conversar com outras pessoas, posso assistir um filme, um documentário, um programa, posso fazer um monte de coisas para distrair a minha mente. Depois que nós desencarnamos, isso vai se tornar muito mais difícil. Deixa eu passar para Azul primeiro, depois você volta para você, Irene. Fala, Isaulina. Eu também, desculpa. Não, ouvindo?
Tô. Então, eu acho que parte do medo da gente também da morte é que a gente tem o instinto da preservação da vida também, né? A gente traz isso um pouco enraizado, porque ninguém sai pulando de ponte à toa. Então, eu acho que é mais ou menos isso, a gente tem isso um pouco enraizado na gente. A gente resmunga, mas é bom pra caramba tá vivo, né? Gonzaguinha fala sobre isso também, né? Por pior que ela seja, ninguém quer se ver livre dela. Apesar de que, cada vez mais, a gente está vendo um aumento dramático do número de suicídios, principalmente entre os mais jovens. Por quê? Porque perderam o sentido da vida, perderam essa referência de poder satisfazer os seus egos, manipulando, controlando, recebendo dos outros e não enxergam um futuro, uma esperança adiante. Fala, Irene, ficou uma brecha aí. Áudio. O meu medo, acho que está mais relacionado à questão do corpo mesmo, né? Então, aquela coisa Ainda assim, poderei ter dor, hein? Ou vontade de mijar. É exatamente o que ele quer dizer. O medo do sofrimento que leva à morte. Nós não costumamos dizer com muita frequência que aqueles que dormem dormindo são abençoados, são muito merecedores, porque não sofreram nada. E quando a gente acompanha os nossos queridos pais, mães ou quem quer que seja, durante um longo período de doença que vai definhando e que sofrem terrivelmente, né? O medo da dor, o medo do sofrimento, o medo da dependência dos outros, de ficarmos inúteis e dependermos dos outros para limpar a nossa bunda, para pôr comida na nossa boca, para nos aplicar medicação. Eu já tive essa experiência com papai e com mamãe, e alguns de vocês também, a Mércia recentemente. eu também muito tive doloroso. minha mãe. Você também. É muito doloroso, e isso fica no nosso imaginário quando nós não conseguimos entender o processo, que aquilo que nós chamamos de dor e sofrimento, à luz da doutrina dos espíritos, nós aprendemos que é a necessária fase de expurgar, eliminar matéria deletéria que ainda se acumula e que veio nos nossos arquivos registrados no perispírito, se adensaram no corpo físico e precisam ser eliminadas aqui, no plano Terra, porque daqui elas são oriundas, tanto as que trazemos de experiências anteriores, quanto as que acumulamos ao longo dessa existência. O quanto a gente não enche os nossos corpos físicos de porcaria ao longo da vida, de alimentos tóxicos. E a gente sabe que são tóxicos, mas é pão, é gostoso. Quem resiste a uma batatinha frita, uma picanha gordinha mal passada, os carnívoros, claro, a um docinho maravilhoso, aquele bolo, ai, aquela torta que eu sei fazer. Gente, brigadeiros, chocolates, né? Uma caipirinha para quem gosta, Baião de uma cervejinha, com bacon, um bacon fritinho, bem torradinho, aquele bacon assim. Gente do céu, é bom demais. É por demais, é bom, como diz o mineiro. E nós gosta, uai. Agora, a gente vai moderando com o tempo, a gente vai se equilibrando, mas, em algum momento, todo o excesso vai ter que ser eliminado aqui. Para quê?
para que não tenhamos que carregar isso nos registros do nosso perispírito para o plano extrafísico, onde vai ser muito mais demorado e difícil para eliminar essa matéria deletéria. E possivelmente, dependendo do caso, pode exigir a necessidade de uma nova encarnação com os mesmos problemas para que possamos limitar. Então, a dor e o sofrimento causados, na grande maioria dos casos, a gente sempre deve considerar que não há regras básicas para tudo. Há infinitas possibilidades. Mas a explicação mais racional e lógica é essa. Então, esse período de convalescença ou de uma doença dolorosa que leva ao termo de uma existência, pode, e muitas vezes é, exatamente isso, o necessário expurgo dessas matérias deletérias que nós acumulamos. Se a gente está aí com 15, 20 quilos acima do peso e sabe que isso está prejudicando enormemente o funcionamento do nosso equipamento, a gente, não, eu vou tomar uma decisão, vou fazer uma dieta, vou começar a frequentar uma academia. Quem está com 20, 30 quilos acima do peso não vai conseguir malhar numa academia normalmente, não consegue, vai se arrebentar. Então vai ter que fazer todo um programa bem orientado, né? Hoje, sendo provavelmente com pilates ou alguma coisa parecida, que vão ajudando o organismo a ir reagindo e, auxiliado pela dieta, que é fundamental, e perdendo alguns graminhas, 1 quilinho, 2 quilinhos. Mas dói pra dedéu fazer isso, gente do céu, como é ruim. Ter que ir todo dia pra academia. E pior ainda, ter que se abster de comer tudo aquilo que a gente gosta. Agora, pior do que essas toxinas materiais são as toxinas mentais, emocionais principalmente, que nós cultivamos ao longo do tempo e que temos muita dificuldade em controlar. O cultivo das nossas memórias, das nossas lembranças, a nostalgia do passado, é uma enorme carga de energia do nosso cérebro que é desviada para essas lembranças. E ficamos inertes, sobrecarregados, sem condição de fazer nada no presente. Ou o medo que nos leva à ansiedade, ao medo do futuro. Projetamos essa energia toda lá na frente e também nos desenergizamos aqui. Ou quando vivemos o tempo todo nos comparando com os outros. Esse efeito dramático promovido principalmente pelas redes sociais, em que as pessoas acabam se comparando o tempo todo e que também descarrega a nossa energia. O remédio para isso, eu conheço um só, que eu estou tomando, e não é nem um pouco agradável e nem um pouco fácil de se policiar. Meditação diária. Fala, Azul. No meu caso, acho que a maior dificuldade assim, de medo, bom, na verdade, falar não. Porque é tão difícil para eu falar não, e eu não sei porque, talvez por criação, né? Porque a minha mãe criou a gente assim, não, você não pode, o seu irmão te deu um soco, mas você tem que, não pode brigar, irmão, não briga.
E aí tudo você começa, aprende a engolir certos sapos, né? E depois a gente tem dificuldade de falar não. E isso é ruim, porque é uma briga comigo mesmo, porque quando eu falo não, depois eu fico com aquela dor no coração, porque que magoei a pessoa. Isso é horrível, porque o problema não é meu. Se ela fez alguma coisa que eu precisei falar não, ela que tem que lidar com as frustrações dela. Mas eu carrego isso para mim, isso não é legal. Então tem uns medo bobo, mas que muda a vida da gente pra caramba. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês, para a gente finalizar, que faltam 8 minutos para o nosso horário. Um garoto com 13 anos de vida, mais ou menos, né, morando na periferia, no raio que os partam de Judas, perdeu as botas, pobre de marré, em plenos anos 70, comecinho dos 70, né, se envolve com a turma de moleque da rua, onde ele morava, principalmente os mais velhos. E qual era o hábito mais comum naquela época? Era imitar o homem de Marlboro, fumar um cigarro. Ele não tinha dinheiro nem para comprar uma bala, quanto mais para fumar. Mas a molecada, também, tudo duro, vira e mexe, pedia um cigarro para um que passava fumando. Ô meu, dá uma bituca aí, deixa eu fumar essa menor aí. Ficava olhando aqueles que jogavam o cigarro pela metade no chão, ia lá e pegava a bituca e fumava. Fazia cigarrinho com talo de chuchu seco. Roubava fumo de corda do tio que enrolava na palha de milho. Tudo para fumar. Aí não tinha dinheiro. Papai e mamãe nunca, nem podiam saber que fumava. Tinha que pegar folha de hortelã e pôr na boca para não chegar cheirando um cigarro em casa. Chegou uma hora e falou, não, eu não vou ficar nesse miserê. Aí resolveu largar a escola para ir trabalhar, para ter dinheiro, para pelo menos comprar cigarro. Esse garoto fuma há 54 anos. É fácil abandonar o cigarro? O vício? Não. É difícil pra dedéu. Eu tô esse ano inteiro fazendo desmame. Hoje, eu tô fazendo isso aqui, ó. Enrolando tabaco e fumando 4, 5 cigarrinhos por dia, que corresponde a 3, 4 cigarros industrializados, porque um maço de cigarro industrializado tem 16 gramas de tabaco, dá 0,8 gramas por cigarro. Eu fumo 5, que dá mais ou menos 2,5 gramas por dia, ou seja, para quem fumava 30, 40 cigarros, reduziu para 30, reduziu para 15, 20, 15, 12. Hoje está fumando 4 equivalente, mas ainda não consegui me ver livre desse vício. É um exemplo. E não tenho vergonha nenhuma, eu assumo a minha condição de tabagista. Agora, de onde vem isso? Qual a origem disso? Medo. Faz parte da minha autoimagem. Faz parte da minha necessidade de buscar alguma coisa que me preencha exteriormente naquilo que eu ainda não consigo me preencher interiormente. Eu tô com 67 anos, eu já aprendi algumas coisinhas. Mas, ó, sabedoria mesmo, cadinho de nada. Então, eu acredito que cada um de nós aqui, estamos em 13 na sala, tirando o Pedro e o Ricardo, todas as outras meninas, né? Temos as nossas mazelas,
Temos as nossas dependências, as nossas carências. E é para isso que a gente está estudando, para entendê-las e ir carinhosamente, compassivamente, procurando transformá-las, porque a gente não vai nunca conseguir erradicá-las, eliminá-las. Isso é impossível. A neurociência hoje afirma isso com todas as letras. O que nós podemos fazer é transformar. Mas só conseguimos isso se encaramos de frente essa realidade sem raiva, sem culpa, sem remorso, sem medo, mas sim com compaixão, com amor. Porque cada uma dessas manifestações fazem parte de nós e nós temos que aceitá-las com naturalidade. Só assim a gente vai conseguindo ressignificá-las e substituindo por outras formas mais sadias de manipular as nossas energias. É isso que nós estamos procurando, é isso que Pai João tem nos ensinado nesse livro, é isso que os mestres ascensionados têm nos ensinado através das leis universais, é isso que o Evangelho de Jesus nos ensina. A gente aprende, mas ainda praticamos muito pouco. E tá tudo bem, é assim mesmo. É um passinho de cada vez, um degrauzinho de cada vez. Faz parte das nossas limitações. Nós estamos em aprendizado. Muitos de nós, como eu, que já viveram bom tempo, trazemos esses resquícios de uma estrutura de crenças que nos foram introjetadas e das quais ainda não conseguimos ressignificá-las, contar essa história de novo, porque naquele momento atendeu uma necessidade real. Eu comecei a fumar porque naquele momento eu tinha necessidade de ser aceito. E era parte da sociedade. O padre fumava assim que saía do altar. O médico fumava no corredor assim que saía da sala de cirurgia. Todo mundo fumava em ônibus, em cinemas, em aviões, em trens. Era a normalidade. Quem não fumava é que estava por fora. Quantos outros hábitos cada um de nós desenvolveu por conta dessa influência externa e da nossa necessidade de sermos aceitos pelo outro? Quantas das meninas não baixaram a orelhinha, tomaram uma atitude submissa, aceitando manipulação, aceitando determinados comportamentos até meio agressivos por parte de familiares ou de homens, porque era o que se esperava delas. Era normal. Hoje não é mais. Agora, vai perguntar para a Marina de hoje se a Marina de 13, 14, 15 anos de idade conseguiria expressar o que ela expressa hoje. Ou qualquer uma de vocês, até a Cris, a Vanessa, que são mais novinhas. Não é fácil, não, a gente superar isso. Mas é possível. E nós estamos aqui para isso. Vai demorar um pouco? Vai. E está tudo bem. Outros vão conseguir mais rápido? Vão, mas nós não vamos precisar nos comparar com eles ou com elas. Nós vamos no nosso tempo, no nosso ritmo, com a certeza de que sempre que a gente estende a mão, tem alguém ali que vai segurar e falar, não, vai fundo. E eu tenho absoluta convicção de que nós estamos fazendo o melhor que podemos para construir um futuro melhor para nós e para o mundo em que vivemos.
Esse foi o objetivo de publicar esse livro. É uma mensagem de esperança, de fé no futuro, de uma utopia possível, concreta, não de uma distopia maluca daqueles que só querem semear o medo na ficção, inclusive, com filmes e com livros que mostram um pós-apocalipse com uma humanidade pervertida, que só o pior da humanidade sobreviveu. Eu não acredito nisso. Vocês acreditam? Que a transição é isso? Não. Eu acho que essa pode ser a realidade daqueles que acreditam nisso, que vão promover e criar essa realidade, mas noutra quadra, não aqui. Aqui não mais. Aqui só vai ficar quem se esforçar para ser melhor. Muito longe da perfeição, muito longe de superar todas as suas falhas e imperfeições, porém, firmemente decididos a fazer o melhor que puderem, por si próprios e pelos outros. Servir na medida das nossas forças. Bom? Acabamos, gente. Podemos encerrar? Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Nossa Senhora, congelou todo mundo aí? Ah, não, a Marina se mexeu. Ah, obrigado, queridas, obrigado, queridos. Muito bom estar com vocês aqui e que possamos fazer desse aprendizado mútuo, porque aqui ninguém está ensinando nada para ninguém, todos nós estamos aprendendo uns com os outros e com aqueles que nos orientam e com aquela que certamente se faz presente sempre que a invocamos, que clamamos pelo seu nome, pelo seu suporte, pelo seu apoio, nossa querida Maria de Nazaré, a quem agora endereçamos essa humilde prece, pedindo a sua proteção e a sua bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes dessa vida, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijo no coração de todos. Vão em paz. Boa noite, boa semana. Até Boa noite, terça. pessoal. Boa noite, queridos. Fiquem com Boa Deus. semana. Tchau, tchau.